Hoje é dia 31/1/2022, às 11 horas da noite. E o assunto que eu gostaria de falar hoje é um pouco sobre timidez. E qual que é o problema? A timidez, ela sempre vem quando você acha que o que você tem a dizer é menos importante do que o que você quer demonstrar, sacou? Então eu não vou dar base científica, não vou buscar argumentos polidos, eu só vou buscar falar o que eu sinto, beleza? Como assim, Gabriel? Quando alguém tem algo a dizer, ele sempre vai dizer. Então, se para você o valor do seu silêncio é mais importante, se o valor da impressão que você quer passar é mais importante do que o que você tem a falar, eu prefiro que você fique calado. E eu levo isso até para as coisas que eu mesmo faço, igual. Por que eu comecei a fazer isso? Porque eu vi que eu tenho algo a dizer. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa reservada. Não quem me conhece com muito tempo, entende? Porque com o tempo eu vou me abrindo mais, vou ficando mais... Um lado mais engraçado meu tende a aparecer, mas beleza. Então, o que acontece? Quando eu notei que a minha timidez tinha me impedido de conquistar algumas coisas, tanto a timidez de agir como de falar, eu tentei melhorar um pouco, saca? Então, é uma área que eu ando tentando resolver há um certo período de tempo. E, modéstia à parte, eu tenho conseguido. Igual, eu nunca me interessei nessa ideia de querer ter 1 bilhão de amigos. Eu nem acredito que é assim que se faça amizades. Mas o mínimo de convívio, né, que é aquela... Até você dizer um bom dia, para mim, há um tempo atrás, era algo difícil. Porque o tímido, ele é uma pessoa extremamente egocêntrica. Ele se acha o centro do mundo. E qual que é o problema disso? O problema é, você não é, ninguém liga para você. Se você morrer agora mesmo, deixa eu ver, 11 da noite, provavelmente o grupo da família vai ficar triste ali por triste por uns 15 minutos. Provavelmente as pessoas vão ficar com um pouco de raiva por elas ter que se mover para ir consolar a sua família que eu falo seus pais, né? Se você for casado, sua esposa, por aí vai. E depois de 2, 3 dias, saca? Talvez umas 3 pessoas sintam tua falta mesmo. Essas 3 pessoas são incríveis, mas se for 4 pessoas eu já acho que você é um pouco estranho. Mas eu chuto 3. Tirando os familiares próximos, né? Que você tem uma relação ali. Tanto uma relação de subsídio como de você bancar. Então, é o seguinte. Por que eu falei isso? Porque quando você nota isso, você fala, pô, cara, então perante quem eu estou colocando como o juiz das minhas ações? Porque você está colocando pessoas que elas, na maioria dos casos, elas nem iriam no teu velório. O Ítalo, ele fala bastante disso, né? Quem são as pessoas que vão no teu velório? Não é quem vai mandar mensagem triste, é quem vai no teu velório, entende? Então, quando eu mudei um pouco essa mentalidade, eu acho que começou a resolver. O ponto é, tipo assim, igual nos grupos, né? Imagine os grupos de amigos que você tem. O Ítalo, ele fala no Território Humano que, tipo assim, o grupo vai estourar. Tipo assim, sabe quem morreu? Henrique. Pronto, pô, acabou. Entende? Vamos falar dele por 15 minutos, mas semana que vem tá todo mundo jogando bola. Qual que é o ponto? É que quando você se deixa ser dominado pela timidez, você vai matando partes suas que são boas. E tem aquela parábola, né, dos talentos, que o Senhor ia viajar, deu a um 2 talentos, ao outro deu 5 e ao outro deu 10. Na volta, o que tinha 10 ele devolveu 20, o que tinha 5 ele devolveu 10
e o que tinha 2 talentos, ele guardou os 2 talentos e entregou igual. Se você for ler a passagem, você fala, não, mas o cara ele não roubou os talentos, ele só escondeu. Mas qual que é o ponto? É que quando você vem para essa terra, você nasce com talentos. E esses talentos eles têm que ser multiplicados, eles têm que fazer retorno ao investimento que o Senhor fez em deixar os talentos dele com você, escravo, entende? E eu notei que, querendo ou não, eu tinha desenvolvido alguns talentos e eu estava podando eles, porque eu não ajudava. Igual, talvez eu consiga ajudar alguém conversando com ela, ajudar ela a entender um pequeno problema, a tratar algum pequeno problema, note, eu não estou falando de pessoa com pensamento suicida grave, eu estou falando de pessoa com, sei lá, com crises rápidas de ansiedade, que ela está entrando ali no processo de ansiedade, beleza? Isso daí talvez eu consiga ajudar. E o que eu notei? Que quando eu me propus a buscar ajudar os outros, eu tirei a visão de mim, a visão egocêntrica, né? Que é a visão do tímido. O tímido ele acha que todo mundo liga para ele. E eu falei, beleza, eu vou focar no outro. Quando eu comecei a focar no outro, como se fosse uma tarefa ali de um exercício mesmo, tipo um expurgo. Eu falei, cara, eu não vou cuidar de mim, eu quero cuidar do outro. É um exercício que o Olavo passa e eu fiz ele por um certo período de dias. E o que acontece? Quando eu tirei o meu olhar de mim e coloquei no outro, a minha timidez ela reduziu bastante. E eu tenho certeza que é por causa disso, que é você tirar o olhar de si e colocar no problema do outro, entende? Então, tipo assim, imagina que você tem a possibilidade de ajudar alguém com um transtorno. Nossa, até porque transtorno é uma coisa um pouco séria, né? Então vou ajudar aqui uma coisa mais simples. Imagina que alguém está passando por um problema que você já passou. Vou pegar um exemplo aqui. Imagina aí uma TPM, uma TPM com dores. Desculpa, mulheres, eu não sei, eu não tenho lugar de fala sobre isso, mas é o seguinte. E você fez uma receita lá que alguém te ensinou, algum médico, e essa receita te ajudou muito nesse processo. Quando você é tímido, você prefere ficar em silêncio e negar ajudar o outro do que falar e ajudar o outro. Deu para entender? Seria como se fosse assim, imagina que você é médico, você passa e vê um acidente. A pessoa está com a veia cortada e está vazando sangue. Você conseguiria estancar aquele sangue e evitar que a pessoa morresse. Tá, talvez ela perdesse a perna, mas morrer ela não ia. Você olha aqui e fala, não, eu sou tímido demais, eu não vou ajudar ele. Você fala, pô, Gabriel, mas é um caso extremo. É porque eu sempre gosto de pegar o máximo, que aí eu vou reduzindo pro, tipo assim, eu pego a hipérbole, né, e vou reduzindo para o caso singular. O que acontece? Quando você se nega a ajudar o outro, e por esse motivo da timidez, né, as coisas elas não fluem nem para você. Entende? Porque a timidez, ela, diferentemente do egoísmo, porque o egoísmo é você querer manter as coisas para você, para só você ter. Na timidez é você não divide as coisas para os outros porque você tem vergonha do que elas pensarão de você. Entende? Então, esse é um problema que eu tinha, principalmente em relação à minha personalidade, né? Não é uma qualidade, eu não estou falando que isso é uma qualidade, mas eu sou uma pessoa extremamente criativa que eu falo no sentido de pegar ideias, seria como se você me falasse qualquer coisa e provavelmente eu sei te responder. Por quê? Porque eu sofri bullying muito tempo, então a capacidade de criar respostas para mim é automática, então eu nem penso mais, saca? Nesse sentido assim de responder alguém. Então, quando a pessoa toca em alguns pontos, eu já sei responder ela no automático, saca? Peraí que eu vou tentar voltar aqui um pouco. E isso dá meio que a impressão que, sei lá, eu sou um otário, entende? E
Mas o que acontece? Isso está dentro da minha personalidade. Eu, infelizmente, eu tenho esse lado um pouco brincalhão demais. Não é que eu não saiba levar as coisas a sério, mas o sistema conversa séria, eu acho ele um pouco estranho, saca? Eu acho que tem como você quebrar eles ali em momentos específicos. Aí nesse momento eu falo, beleza, porque você está falando com o Gabriel sério. Só que existem locais que isso daí é totalmente falseado. Igual, imagina aí, alguém já viu a linguagem que é usada numa TV Senado da vida, saca? Aquilo daí é uma linguagem que ninguém, nem eles mesmos entendem. E o que acontecia? Às vezes eu tenho a minha personalidade, né? Eu tenho a minha persona, e a minha persona, ela está muito ligada à ideia do humor. Eu não consigo dissociar a minha imagem do humor, infelizmente. E o que acontece? Qualquer ambiente que eu não podia ter esse lado um pouco mais engraçado, meio que me assustava, saca? E o que acontecia? Eu vi que eu comecei a perder oportunidades, tanto oportunidade de emprego, como oportunidade de ter relacionamento, como oportunidade de amizade. Aí eu falei, pô, beleza, vou tentar resolver isso daí. Mas o que eu fiz? Eu não tentei me mudar nesse sentido. Eu só comecei a tentar demonstrar ele, entende? Tipo assim, o meu problema não era demonstrar ele ser rejeitado, era pensar que eu seria rejeitado por demonstrar ele. Então, sei lá, talvez você seja fissurado em alguma coisa e você ainda não consiga dissociar essa imagem da sua personalidade. Então, o que acontece? Você acha que qualquer ofensa a isso é uma ofensa direta a você. Então, você coloca como se fosse uma máscara, vai? É a ideia de máscara do Jung ali, né? E o que acontece? Os ambientes que você acha que você vai ser atacado por essa personalidade, você não fala. E isso daí vai te corroendo por dentro, entende? Isso daí, pra mim, era o que me gerou em mim timidez. Teve também alguns processos, cara, é estranho, porque toda vez que eu vou falar sobre algum tema, né, eu sempre referencio a infância. E eu sei que tem um problema aí, que é porque poderia até dizer que isso é um sintoma de que eu ainda não amadureci, mas aí eu discordo um pouco. Porém, tem esse ponto, que acho que é o Jung, que fala que quando você não fecha o ciclo na infância, você fica com aquele complexo ali até esse complexo ser fechado e aí você amadurece. Mas beleza. E o que acontece? Quando eu notei esses problemas meus de timidez, o que eu fiz? Eu falei, beleza, eu quero ver o que acontece com pessoas tímidas. Aí você vai falar, não, Gabriel, mas sei lá, o Mark Zuckerberg é tímido e ficou multibilionário. O filho da puta, mas ele sabia, ele criou o Facebook. Por isso ele é tímido, sacou? Tipo assim, cara, eu criei o Facebook aí, cara, eu não quero ser extrovertido não, foda-se. Quando tu criar o Facebook, tu usa esse argumento aí. Eu já ouvi esse argumento. O que acontece? Eu vi que nenhuma delas chegava perto assim que eu falo, não de nunca ter alcançado, sabe? Eu tô falando perto de pessoas próximas a mim, que tinham essas características de timidez, nunca tinham chegado em algum local que eu falaria, pô, cara, eu gostaria de estar nesse local aí, entende? Eu gostaria de me espelhar nessa pessoa. E aí eu vi que eu precisava resolver esses problemas. E aí eu comecei a me enturmar mais, mesmo que de forma até um pouco falsa, no caso. Eu tive que fazer isso quando eu trabalhei numa oficina. Trabalhei na Volkswagen, né? Eu trabalhava no setor de peças. E tipo assim, pô, não sei se vocês sabem como é lidar com mecânicos, pô. Os caras, eles se pegam muito pesado. E eu gosto disso. Eu acho legal. Qual que é o ponto? O ponto é, lá tinha o Gabriel, humorista, que estava preso porque ele não conseguia falar nos locais. Note, esse ponto aqui é absurdo. O que aconteceu? Quando eu cheguei num ambiente extremamente opressor para a maioria das pessoas, que é um ambiente de bullying constante, tinha um lado meu que sonhava com aquilo, saca? Eu queria estar naquele ambiente. Por quê? Porque ali
eu ia falar, é isso que você quer, seus filhos da puta? Então é isso que vocês vão ter. Cara, era insuportável, porque, tipo assim, a minha facilidade em criar ofensas, ela é absurda. Então, quando o primeiro me ofendeu, eu falei, beleza, guardei teu nome. Quando o segundo me ofendeu, eu falei, guardei teu nome. Fui pensando, né, pô. Depois de uma semana ali, que eu tava me segurando, né, eu falei, bom, beleza, pô, agora eu vou liberar o monstro aqui. E o que aconteceu? Eu notei, pô, que isso daí me ajudou muito, entende? Porque trabalhar lá me fez perder grande parte da timidez. Principalmente em relação a desconhecidos, né? Porque de vez em quando eu tinha que conversar com o cliente. Porra, cara, o cliente é muito chato. Mas lidar com os mecânicos, que são tipo assim, uma raça que os caras é filho da puta, pô, né? Nesse quesito aqui de querer ser o engraçado. Só que eles tentaram ser engraçado com uma pessoa que queria ser engraçado desde dos 15 anos. Então, foi o local que eu me desenvolvi muito. Antes disso, eu tinha trabalhado na Ambev, numa filial da Ambev. E eu trabalhei exclusivamente com mulheres. Eu trabalhei, acho que tinha umas 20 mulheres. E não era um ambiente que eu poderia liberar essa ânima. Acho que é ânima, né? Que é o é ânimos. Pô, agora eu me peguei. Porque um deles seria, eu sou mulher e eu tenho um lado masculino. E o outro é, eu sou masculino e tenho um lado feminino. Então, até qualquer dos dois exemplos eu estaria errado. Mas o que acontecia? Essa sombra, eu acho que é sombra. E eu não podia ser eu lá, entende? Eu tinha que colocar uma máscara muito pesada. Isso daí meio que me oprimiu por um certo período de tempo. Eu tive até até um princípio de depressão ali, porque era um ambiente muito... é muito perigoso eu expressar, né? Mas beleza. Era um ambiente que eu não me sentia tão confortável por ter só eu de homem naquele ambiente, entendeu? No ambiente que eu trabalhava diretamente. Não na empresa, a maioria é homem, mas no ambiente que eu trabalhava no escritório era só mulher. E o que aconteceu? Quando eu fui pro outro, que foi trabalhar na oficina, cara, foi tipo assim, libertador. Porque ali era uma relação que eu tinha liberdade de ser filha da puta. Parece estranho. Mas o que eu tô querendo falar é que, tipo assim, pô, existe um local que você vai poder ser você mesmo, entendeu? E quando você conseguir ser você mesmo nesse local, isso vai destravar a tua mente para ser você mesmo nos outros locais. Porque aí você vai ver que pessoas te aceitam da forma que você é. É isso que eu tô querendo explicar. Mas o ponto é o seguinte, eu consegui sim fazer até amizade lá, igual tem o Célio, que ele é o filho da puta do caralho, eu converso com ele até hoje, vai até trabalhar comigo, esse otário, e o Edmundo, eu converso com o cara direto ainda. E tem outros que, tipo assim, se eu visse na rua eu cumprimentaria, entende? Então, foi um ambiente que ele me moldou muito nesse quesito de timidez. Fora que lá eu tinha o privilégio de poder escutar Arthur Petri 4 horas por dia. Essa parte era impagável. Mas, o que eu estou falando? Enquanto eu fazia isso, eu fazia faculdade. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava no primeiro serviço, né? E o que aconteceu? Na faculdade, eu tinha esse mesmo problema, mas note, cara, foi impressionante. Quando eu entrei para trabalhar na Volkswagen, eu acabei com esse problema, pô. Tanto é que eu só tô notando isso agora, porque o propósito do vídeo é tipo assim, eu penso um minuto, né, e falo assim, pô, vou falar sobre tal assunto. Por que eu escolhi timidez? Não sei. Mas beleza. Isso daqui está servindo até como uma forma de terapia, porque eu estou descobrindo alguns pontos, conectando pontos, né, conectando ideias. E o que aconteceu? No primeiro semestre, no caso eu ainda trabalhava só no escritório, eu era extremamente tímido na faculdade. Eu acho que tinha uma professora que ela achava que eu tinha retardo mental. E eu não estou zoando, mas eu gostava muito dela. Cara, eu amava aquela professora. Professora Gil, um beijo. O que acontecia? Quando eu comecei a trabalhar na Polo, eu só estou notando isso agora,
quando eu cheguei na faculdade, eu era outro, entende? Porque eu não estava mais preso na ideia de manter um relacionamento próximo exclusivamente com pessoas que eu não poderia ser eu, entende? Porque na Polo eu poderia falar, cara, eu vou ser muito filha da puta aqui, cara, eu vou ser muito. Porque eu não vou dar exemplos aqui, né? Mas beleza. Então, o que acontecia? Quando eu vi que lá eu podia expressar um pouco a minha criatividade, eu poderia expressar minha raiva, eu poderia expressar um pouco do meu ódio. Cara, sim, porque tem como tu usar o ódio pro bem. E que aquilo estava em mim, entende? Eu reconheci isso daí, isso me libertou. E na faculdade, depois deixa eu ver, no segundo para o terceiro semestre, eu era outro, entende? Tanto em postura, como em comportamento, como em fala, como sei lá, capacidade de se expressar, eu melhorei muito. Exclusivamente por culpa de ter convivido num ambiente em que ele me apertava no local. Nossa, cara, se eu falo isso aqui para um mecânico, ele me gasta muito. Beleza. Eu ter sido espremido em um ambiente no qual eu gostaria de desenvolver aquelas habilidades. Então, igual, criatividade. Cara, os caras terem criado algumas pegadinhas ali, né? Que se você responder de tal jeito você cai, e se você responder do oposto você também cai, e nas duas você vai ter ali meio que tipo assim, ele é viado, entendeu? Tipo essa piadinha. Quando eu criei formas de burlar isso daí, e tipo assim, os caras bugou a mente deles, pô. Porque eu cheguei lá vestido de calça, né? Calças jeans, roupa social e sapato. Esse era eu quando cheguei lá. Por quê? Porque na minha mente eu ainda estava ligado com a ideia do escritório. Entendeu? Então o que acontecia? Essa minha máscara do escritório, eu tenho ela até hoje, pô. Então, se eu quiser conversar com alguém de forma polida, eu consigo. Eu odeio fazer isso, mas eu consigo. Quando essa máscara estava me causando muito problema, porque tem a máscara e a sombra. Pô, cara, desculpa se não for a sombra, mas eu acho que é sombra. Isso daqui estava oprimindo o meu outro lado, que é um lado maior ainda, entende? E eu cheguei lá trajado com a persona do escritório. Então, imagina a juíza, filha da puta, porque eu estou falando de um caso específico, que ela mandou prender um cara de um segurança, porque o segurança não deixou ela entrar no mercado sem máscara, entende? Como assim? Ela achava que ela é juíza em todos os locais, até no supermercado. Sendo que a juíza é uma máscara que ela coloca na hora de trabalhar. Entendeu? Juiz tem muito disso, juiz, advogado, aça maldita. Então o que acontece? Quando eu vi que essa personalidade tinha abalado ali, e quando ela bateu lá, ela quebrou, porque tipo assim, pô, não tem como, velho, desculpa, não tem como tu ser gentil trabalhando diretamente na oficina, pô, a menos que tu esteja no escritório, né, mais seguido. E eu vi que eu poderia ser eu de verdade, isso daí me ajudou muito, entende? Qual que é o ponto? O ponto é, cara, a timidez ela sempre vai vir disso, cara. Você se achar inferior às exigências que aquele local vai te pôr. E com isso daí você não é capaz nem de ajudar os outros, por mais que você saiba que você poderia ajudar. Isso é pior ainda. Que dá quase uma soberba ali, né? Que é tipo assim, pô, cara, olha, eu sei que essa pessoa, se ele fosse assim, eu sei que essa pessoa está errada, mas eu não vou ajudar ela por motivo egóico. Eu acho que tem um pouco desse ponto. E agora o vídeo já acabou, eu nem espero que alguém tenha visto esse daqui em específico. Mas, seguindo, o que acontece? Eu nunca pensei que isso
seria um dos motivos de eu ter começado, saca? Porque essa ideia mesmo de eu ter trabalhado na Apollo e isso ter me ajudado no meu lado criativo. Eu só descobri isso agora falando. Então você pode falar, Gabriel, talvez você esteja errado. Talvez eu esteja errado. Mas eu tenho uma memória muito boa para datas, saca? Então eu lembro exatamente o que eu estava fazendo em tal data. Então eu saber que no segundo semestre eu estava diferente do primeiro e não era só por eu ter conhecido as pessoas, e sim por eu ter mudado de ambiente no trabalho, já ajuda bastante. Então, por fim, cara, eu acho muito importante a gente lutar contra a timidez. Porque a timidez ela vai nos tornar inferiores às possibilidades que nós temos. E eu sempre vou ficar falando de possibilidades, cara, porque eu dou graças a Deus de eu ter umas possibilidades muito boas. E caso eu me torne alguém, peraí, alguém abaixo das circunstâncias, é por culpa minha, entende? E é isso, cara. Eu gostaria muito de agradecer você que está aqui até agora e falar que esse daqui é o terceiro vídeo. Terceiro vídeo não, né? Terceiro dia. E que eu pretendo continuar fazendo isso. Então, talvez eu lance isso num vídeo separado. Acho que eu vou fazer um vídeo separado que vai ser o próximo explicando o que eu gostaria de fazer aqui. Um beijo e tchau.